A exemplo do que eu fiz recentemente em alguns dos vídeos aqui do canal, eu resolvi começar essa nossa conversa indicando para vocês a leitura de um texto teórico, porque é a partir deste texto teórico que eu vou me aproximar de fato do livro sobre o qual nós vamos falar neste vídeo que você está vendo agora. Dessa vez eu vou indicar para vocês a leitura de um capítulo de um livro de um sociólogo alemão chamado George Simmel. Só que aí nós temos um problema que eu não sei se este livro tem tradução para o português, mas eu acredito que tenha porque é um livro em que se concentram algumas das principais propostas teóricas apresentadas por esse autor. Então, justamente por ser ali um livro central dentro da bibliografia do Simmel, imagino eu que exista uma tradução para o português. E o nome do livro em que consta o capítulo que eu vou indicar para vocês é Soziologie, Untersuchungen über die Formen der Wahrgesellschaftung. E eu anotei o nome porque é um nome muito comprido, né? Então eu não me lembraria dele se eu não anotasse. E neste livro, o Simmel ele vai falar como é que o dinheiro foi aos poucos se tornando, digamos, um elemento que vai agregar o ser humano em comunidades. Como é que as comunidades humanas foram se moldando às necessidades monetárias, econômicas e financeiras, enfim. Então, lá pelas tantas, neste livro, o Simmel ele vai fazer um capítulo, e é esse capítulo que eu indico para vocês, e neste capítulo ele vai tratar da questão do estrangeiro. E me parece que o modo como o Simmel se aproxima da problemática do estrangeiro pode ser útil aqui para a leitura que eu vou tentar estabelecer do livro sobre o qual nós vamos conversar hoje. Então, para esse autor, o estrangeiro é aquela pessoa que não possui um solo, ou seja, um estrangeiro é um não proprietário. E a gente tem que entender aqui solo tanto no sentido físico mesmo, né, de um espaço terreno, mas o solo aqui ele também deve ser entendido enquanto um espaço social. Ou seja, o estrangeiro é aquele que não pode se inserir em um determinado ou em determinados espaços sociais por conta de sua estrangeiridade. E mais do que isso, ao estrangeiro não é sequer permitido, então, possuir um espaço social. Então ele não possui e nem pode possuir um espaço dentro de uma determinada sociedade. E isso porque o estrangeiro ele não pode manter relações subjetivas com um determinado grupo social, mantendo-se apenas no terreno ali da objetividade. É justamente por isso que me parece que quando a gente pensa no retrato que se tem do estrangeiro dentro da literatura, o estrangeiro ele é sempre visto como o outro, porque a gente não pode ter acesso à subjetividade do estrangeiro, uma vez que as relações entre o estrangeiro e as pessoas da terra, digamos, é uma relação pura e simplesmente objetiva. Me parece que tudo isso foi aos poucos sendo atrelado não apenas a um grupo de estrangeiros em si, mas a vários grupos de excluídos dentro da sociedade. Então, pessoas que são marginalizadas, elas também partilham dessa condição estrangeira, porque elas também não podem, a elas não é permitido ser proprietárias de um determinado espaço. Então, é justamente tendo tudo isso em vista, e daí a gente poderia também pensar lá, por exemplo, na questão da condição judaica, como eu falei para vocês lá no meu vídeo sobre o Diário da Queda, porque me parece que essas duas condições, a condição judaica e a condição estrangeira, elas têm muito em comum. E é partindo deste princípio, dessas questões em comum entre essas duas condições, que eu vou tentar estabelecer aqui uma leitura deste romance aqui, que é o Além da Fronteira, da Elisa Lispector. Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre Além da Fronteira, que foi o primeiro romance da Elisa Lispector publicado pela primeira vez em 1945, quando a autora tinha os seus 34 anos, e republicado em 1988, poucos meses ali, né, antes do falecimento da Elisa, que aconteceu em
6 de janeiro de 89, se não me engano. Há uns 2 anos, mais ou menos, eu fiz aqui nesse canal uma série de vídeos em que eu comentava a obra da Elisa. E uma coisa que me deixa muito feliz a respeito dessa série de vídeos é que, pelo visto, parte do meu objetivo foi alcançado com ela, porque depois que eu publiquei esses vídeos, uma série de pessoas vieram me procurar querendo saber um pouco mais sobre a obra dessa autora e, mais do que isso, querendo pesquisar um pouco sobre a obra da Elisa. Então isso me deixou muito feliz, porque fez com que mesmo esse grupo muito específico de pessoas passasse a olhar de uma maneira mais atenciosa para a obra da Elisa. E dentro da obra da Elisa, o único livro que me faltava para ler era aqui este, Além da Fronteira, que foi o seu primeiro romance. Que é um livro que, já pelo título, evoca toda uma discussão sobre a estrangeiriedade, porque afinal de contas falar de fronteiras é falar de uma demarcação física do espaço, né? Então isso de certo modo vai esbarrar na questão do estrangeiro. E mais do que isso, esse título ele já vai evocar toda uma discussão sobre a relação tensiva que pode haver entre um aqui e um lá, entre um aquém e um além da fronteira, entre um antes e o depois da experiência da fronteira. Então todos esses temas que vão estar presentes aqui neste primeiro romance da autora vão aparecer com uma certa recorrência ao longo de toda a obra da Elisa. Mas enfim, e pensando nessa questão dessa recorrência de temáticas dentro da obra dessa autora, apesar da palavra exílio só aparecer lá no final deste romance, o personagem central aqui com o qual nós nos deparamos, ele é desde o início marcado por essa condição estrangeira e por esse signo do exílio, digamos aqui. Então nós estamos aqui diante de um personagem cujo nome é Sérgio, e vale dizer que esse daqui é o único personagem masculino quando a gente pensa no universo de romances da autora, né? Evidentemente que há outros personagens masculinos ao longo de toda a obra dela, mas não com a centralidade que esse personagem possui aqui dentro deste romance. Mas enfim, o Sérgio, por conta da guerra, ele teve que se exilar do seu país natal e no tempo presente aqui do romance, ele é um escritor com pelo menos um romance de grande fôlego publicado que se chama lá Seara Amarga. E por nós estarmos falando aqui de um romance que tem como personagem principal um romancista, né, um escritor, há aqui uma série de reflexões sobre a arte, sobre a escrita, sobre a literatura. Então isso também é algo que vale a pena você prestar um pouco de atenção quando você for ler aqui este romance. Só que aí o grande problema do Sérgio é que ele não, enquanto escritor, é que ele não consegue escrever livros que vão agradar o grande público, e isso vai gerar um embate constante entre o Sérgio e o diretor ali, né, da editora que publica as suas obras. Isso porque o exílio, e mais do que o exílio, a solidão e essa sensação de não pertencimento que vai acompanhar sempre esse personagem, tudo isso vão colocar o Sérgio em um não lugar que vai aparecer, inclusive, em seus livros. E é por isso que a obra desse personagem ela é considerada como sendo uma obra cheia de desumanidade, uma obra subjetiva demais, uma obra que não agrada o gosto do leitor daquele período, o que me faz pensar que o Sérgio provavelmente ele era ali da linha mais intimista do romance, né? Quando a gente pensa, por exemplo, lá no romance de 1930, em que você tinha uma vertente do romance que trabalhava muito mais com a questão da literatura engajada, ou seja, da literatura enquanto uma arma política, e daí você tem lá o regionalismo e por aí vai. Mas por outro lado você tinha também lá a vertente a qual pertencia, por exemplo, escritores como Lúcio Cardoso, que era uma vertente muito mais intimista do romance. E me parece que esse personagem aqui, ele se aproxima muito mais desse segundo grupo, e é justamente por isso que a obra dele é sempre criticada pelo público leitor. Então, esse não lugar ao qual está delegado esse personagem aqui faz com que o Sérgio ele veja e sinta todas as coisas de uma maneira totalmente distanciada. E esse distanciamento vai dificultar a relação entre esse personagem e as outras pessoas. Tanto é assim
que há um determinado momento aqui no romance em que o Sérgio está conversando ali com uma outra personagem e essa outra personagem olha para ele e fala: Olha, mas se você não se adaptou aqui à nossa realidade, por que você não volta à sua terra natal? Então veja que aquela dualidade que eu comentei para vocês entre um aqui e um lá, ela se estabelece e ela se fixa em vários momentos do romance, como por exemplo em falas como essa. E outra coisa que eu comentei para vocês no início desse vídeo é que aqui neste primeiro romance da Elisa, nós vamos ter algumas temáticas que vão ser recorrentes ao longo de toda a obra da autora, como é o caso, por exemplo, da existência de personagens desenraizadas, marcadas pela introspecção, pelo silenciamento e pela sensação de não pertencimento, né? O que vai colocar essas personagens em um não lugar, como é o caso aqui do Sérgio. Outra coisa que vai aparecer com uma certa recorrência ao longo de toda a obra da Elisa e que já aparece aqui no Além da Fronteira é uma oposição entre um passado quase idílico da personagem e um presente marcado pela solidão, pelo isolamento social. E tudo isso vai ser movido ali por dois grandes temas que vão ser o tema do exílio e do deslocamento. E quando você pensa no deslocamento, é um deslocamento físico que vai gerar um deslocamento temporal. E quando eu estou falando de deslocamento temporal, me refiro a uma intermitência entre o passado e o futuro, e o presente no caso, né? E justamente por conta disso a gente tem ali o segundo grande tema da obra da Elisa, que é lá o tema da memória, que vai ser vastamente explorado por essa autora ao longo de toda a sua obra. Então, pensando em todas essas questões, logo no início do romance, a gente já tem duas informações muito importantes sobre o modo como esse personagem vê a realidade ao seu redor. A primeira dessas informações é que o Sérgio ele vê o mundo como um deserto, o que diz muito respeito ali ao seu estado de solidão e de isolamento constantes. E a segunda informação é que, para o Sérgio, o ser humano ele só se reconhece quando ele está na solidão, e daí a necessidade humana de estar só. Né? Então, essa questão da solidão, que vai aparecer também com recorrência na obra da Elisa, ela é articulada aqui como uma necessidade humana, e isso é algo muito importante, muito interessante quando a gente pensa no conjunto da obra da autora como um todo. Então, esse personagem, né, o Sérgio, ele tem essa visão sobre as coisas porque ele está rechaçado a uma posição fronteiriça, né, para retomar aqui o título do romance. E essa posição que ele ocupa, essa oposição da fronteira, é uma fronteira geográfica quando a gente pensa nesse país natal e nesse país em que ele está no presente da narrativa, mas é também uma fronteira temporal quando a gente pensa no jogo que se estabelece entre o passado e o presente. E esse jogo ele vai ser reforçado ainda mais quando a gente pensa, por exemplo, no modo como esse personagem é referido ao longo de todo o romance. Porque quando a gente está entrando em contato com acontecimentos do presente da narrativa, esse personagem se chama Sérgio. Mas quando esse narrador vai se referir ali a acontecimentos do passado do personagem, ele vai se chamar Sergei, o que faz com que a gente pense que provavelmente esse personagem ele é oriundo ali de um país que tinha o russo como idioma oficial ou coisa do tipo. E é justamente por conta disso que esse personagem vai ser marcado não apenas por essa condição estrangeira, por essa estrangeiridade, mas também pelo esfacelamento da própria individualidade. E isso porque esse personagem ele vai se dividir entre esse passado em que ele era o Sergei e esse presente em que ele se chama lá Sérgio. E isso vai articular muito bem essa condição estrangeira e essa dualidade temporal à construção do personagem em si. Então, pensando nisso, há ao longo do romance uma série de variações temporais, e é por meio dessas variações temporais que a gente percebe que, desde a infância, o Sérgio ele já era uma pessoa marcada por essa condição estrangeira. E daí eu volto àquilo que eu disse lá no início desse vídeo, que é o nivelamento que existe entre o estrangeiro e o marginalizado. Quando a gente pensa no Sérgio, em seu ambiente natal, ele era uma figura totalmente deslocada, uma figura totalmente
marginalizada dentro da própria casa. E quando a gente pensa nesse presente da narrativa, o Sérgio ele continua nessa mesma condição, só que agora enquanto estrangeiro e não apenas enquanto marginal. E essa ideia toda desse personagem que vive sobre o signo do exílio ali, ele aparece desde as cenas ali em que a gente vai entrar em contato com a infância desse sujeito, porque desde a infância ele vivia ali em um trânsito constante, seja um trânsito entre casas, porque o Sérgio desde muito cedo ele deixou a casa dos pais e foi criado pelos tios e ele nunca soube muito bem o que aconteceu com os pais. A única coisa de que ele se lembra é de que a mãe ela tinha algum tipo de doença ali, mas ele não se lembra qual era a doença e ele não sabe ao certo o que aconteceu com esses pais. Então, seja essa mudança, esse trânsito entre casas, mas seja também ali um trânsito, uma movência constante, porque passa esse sujeito, né, uma peregrinação constante, porque desde a infância esse sujeito ele gostava muito de ficar andando pelo vilarejo ali onde ele foi criado, esse tipo de coisa. Então, seja por uma coisa, seja por outra, a gente sempre pode enxergar esse sujeito ali como pertencente a um grupo de peregrinos, né, que vai fazer com que ele não se adapte a nenhum grupo social ao qual ele tente se inserir, no qual ele tente se inserir. Mas enfim, esse sujeito, como eu falei para vocês, então, né, o Sérgio ele foi criado pelos tios naquela que ele chama de casa de tijolos vermelhos, então é a casa da infância dele. E uma coisa muito pertinente a ser dita sobre a relação entre ele e os tios é que esses tios eles viviam tentando domesticar o Sérgio justamente porque ele era essa pessoa deslocada. Ou seja, nem mesmo no seio familiar as relações que o Sérgio tinha eram relações ali consolidadas, digamos. Então, ele vivia tendo constantes embates com esses tios. Tanto que, dessa sua infância, apenas duas imagens acabam ficando marcadas na memória do sujeito, né, do Sérgio, que são lá a visão da prima que ele tinha, uma prima que era totalmente louca, então ele se lembra, até quando adulto, ele se lembra ali dos constantes ataques, né, que essa prima sofria. E mais do que isso, uma coisa que vai passar a vida toda desse personagem é a ideia das estrelas. Sempre que esse personagem está ali em trânsito, ele olha para o céu e vê as estrelas, pelo menos em 3 momentos muito específicos aqui do romance. Isso aparece e eu vou aqui ler a última frase do romance. É uma frase que traz em si tanto essa ideia do trânsito desse personagem, mas também esse trânsito ligado à contemplação das estrelas, porque a gente sempre tem que ter em vista que contemplar as estrelas é olhar para algo que está para além da condição humana, e isso me parece que é um dos grandes motivos que vão mover aqui o personagem. Então o livro ele se encerra de uma maneira muito bonita, em que o narrador diz o seguinte: Sérgio enfiou as mãos nos bolsos, ergueu a face e saiu andando, a cabeça entre as estrelas. Então veja que aqui essa ideia dessa imagem das estrelas, ela remete mesmo a essa quase esperança no futuro por meio ali desse constante movimento por que passa o personagem. Ou seja, movido então pela consciência desse não lugar que ele ocupa no presente, o Sérgio vai então retomar o próprio passado por meio dessas suas memórias, só que ao se reportar ao passado, ele percebe que mesmo na infância ele não tinha um lugar para si, que mesmo na infância ele era essa pessoa deslocada socialmente. Então, por conta desse embate entre o presente e o passado, é que a gente tem um novo movimento dentro desse personagem, que é uma busca incessante por esquecer da própria história, porque o esquecimento a partir desse momento, então, vai representar ali para esse personagem, uma vez que ele é uma pessoa que se reconhece enquanto um homem que perdeu-se nos caminhos da vida, como ele mesmo diz aqui em um determinado momento, e mais do que isso, ele se reconhece como uma pessoa de quem o passado foi tirado, porque o passado dentro da literatura sempre tem essa ideia das raízes da personagem. E esse personagem, o Sérgio aqui, ele percebe que ele não conseguiu fixar raízes em momento algum da vida. E é justamente por conta disso que ele passa a ser movido, então, por essa necessidade de esquecer do próprio passado, de esquecer ali da própria infância em família e coisas do tipo.
Mas o fato é que tanto as relações que marcam a infância do Sérgio quanto aquelas que vão delinear ali a sua vida adulta são relações conflituosas. O único momento que anuncia uma conciliação que não chega a acontecer de fato no romance, e essa é uma conciliação com o Sérgio, tanto quando a gente pensa na relação entre ele e essas outras pessoas, mas também da relação entre ele e o lugar ao qual ele passa ou passará a pertencer, e daí você vai ter que ler o romance para poder saber do que eu estou falando. Mas enfim, o fato então é que essa conciliação só vai acontecer de fato no final do romance, quando esse personagem sai ali, como eu li para vocês, com a mão nos bolsos e com a cabeça entre as estrelas, e daí eu não vou falar mais nada deste livro. Enfim, talvez tenha sido esse o meu romance favorito da autora. Eu gostei mais deste livro até do que O Muro de Pedras, que era até então o meu romance favorito dela. E gostei deste livro justamente porque aqui a gente já tem em gestação uma série de outras temáticas que vão aparecer ao longo de toda a carreira literária da Elisa, e isso me chamou bastante atenção mesmo. O modo como, apesar de ser um livro de estreia, esse daqui é um livro muito bem articulado do ponto de vista temático e mesmo do ponto de vista estrutural. E enfim, não vou dizer mais nada, a menos que eu diga que leia este romance, porque vale muito a pena. Na verdade, eu acho que você deveria ler toda a obra da Elisa, porque de uma maneira geral a obra dela é uma obra que merece ser lida, que merece uma atenção maior do que aquela que nós damos a ela, né? Mas enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau!